Estou refletindo um pouco sobre o que é esse mundo virtual, né? O que ele oferece em matéria de espaço, de armazenamento, né? O banco de dados. E o que acontece? A gente vê a inteligência artificial fazendo montagens a partir de receitas, né? E referências do banco de dados. E ali a gente está vendo um barco, estilo vitoriano, assim, com vitrais, como se fosse aquelas Palácio de Cristal, né? As coisas Art Nouveau. Aí tem influência muito interessante. Eu vou trocar para a gente ver de novo. Olha que interessante, né? O bom gosto do uso do dourado, as roupas, a combinação de cores, desde do cabelo, tudo o resultado da imagem, né? E quando eu criei a cidade intraterrena de Escafandria, é uma coisa steampunk e ao mesmo tempo misturada com aquela beleza ingênua dos anos 50, né? Aí a gente vê o computador fazendo essa receita o tempo todo, o Midjourney, a inteligência artificial fazendo, e eu fico encantado com isso. Então, antes de aparecer essas ferramentas, eu tentava gerar essas montagens desenhando, pegando referências, montando, criando, de artistas, igualzinho a inteligência artificial está fazendo. Igualzinho. Então, não me ofende nem um pouco essa ferramenta que faz isso automatizada, né? Agora, a minha preocupação, eu vou rodar outra para a gente ver. Olha que incrível. Esse aí seria o interior daquele navio que a gente viu, né? Aí são salas, né? São ambientes arquitetônicos. Olha que interessante. Não é? Quando eu pintei o escafandro, que ainda não está de volta para casa, eu fiquei pensando na cor da latinha de spray, tipo... Ah, vou dar um exemplo. Isso daqui, ó, é uma peça que eu fiz, né? É uma peça que eu fiz, que é um caleidoscópio. Vamos ver, eu não sei onde é que é o... onde que é o negócio aqui? Deve ser por aqui. E daí a gente girava e oferecia. Bom, em suma, eu pintei de cobre, né? Tem um tipo de cobreado aqui, essa base aqui é um ferro enferrujado, né? E aqui eu também pintei de uma cor, né? Então, quando eu fiz as minhas peças assim, esses objetos, e mesmo assim, vamos ver esse dourado aqui, ó. Isso aqui é uma... Jesus, está caindo tudo aqui, ó. Ó, isso aqui é uma espécie de uma moldura, né? Então, eu vou levar para a gente ver, será que eu consigo? Ó, para ver a imagem melhor lá. Não estou conseguindo, né? Então, a cada tipo de tom de cobre, seja dourado, cobre, ele tem uma elegância, né? Ele tem uma elegância, um tom aqui com essa luz vermelha que eu coloquei, dá um outro efeito, né? Meu rosto mais aproximado, é interessante. Tudo isso daí é...
Então, a minha preocupação é o seguinte: tem muito material, é como se tivesse muita tinta e pouco artista. Tivesse. Tudo é virtual, né? Então, as coisas não envelhecem. Então, vamos pensar que acharam lá no Egito ah, as escavações, objetos reais feitos pelos antigos egípcios. E estão lá. Eles acham um número limitado. Acham mais e chegou uma hora que esgotou. Aquilo lá que ficou para a humanidade como um documento histórico, o que sobrou daquele tempo. Aquelas pessoas morreram todas e ficaram ali. Aí digamos que alguns artistas comecem a fazer réplicas daquilo, como os romanos fizeram réplicas da estatuária. Eu vou pegar uma réplica de uma estatuária feita pelos romanos e que era dos gregos antigos. Aqui, ó. É uma cena da mitologia grega que os romanos incansavelmente copiaram. Eu li alguma coisa sobre isso daqui. Eu não anotei nada aqui atrás. Geralmente eu anoto aqui atrás alguma informação, né? Esse aqui é um mito. Eu não vou saber falar agora exatamente, que ele foi punido pelos deuses, né? Ele e os filhos deles, e a serpente vieram mordê-lo. E ele fez uma coisa, se não me engano, eu falei que não ia falar, eu já estou falando, né? Não sei se é Deucalião, o personagem. Não deve ser, não. Eu esqueci o nome mesmo. Mas se não me engano, é aquela cena sobre a Guerra de Troia, e ele tentou avisar que o cavalo de Troia estava cheio de soldados, alguma coisa assim, ninguém acreditou nele. E ele foi punido pelos deuses, é uma coisa assim. Eu sei que, ó, formação. é, e, se não me engano, também eu li na época, que na Renascença, então, isso é uma cópia de uma escultura grega, feita por romanos, porque não sobrou nada, assim, quase nada, muito pouca coisa dos gregos mesmo. Mas como os romanos também tinham a mesma religião dos gregos, mudou os nomes, né? Lembra? Zeus e Júpiter, né? Então, Baco e Dionísio. Um é o nome grego, o outro é o romano. Eu já não sei qual que é o outro. E acontece que na Renascença, eles estavam estudando, depois daquele longo período da Idade Média, na Renascença, eles estavam retornando aqueles estudos do clássico, que é a mitologia grega. Então nós estamos na Itália lá, em plena Renascença, o Michelangelo e outros contemporâneos dele estão lá, acho que almoçando alguma coisa, e acabaram de escavar lá, achar essas relíquias, né? E eles param o almoço e vão lá ver e veem eles estão montando, tá tudo quebrado. Você vê que ainda tem pedaço faltando, né? E aí eles montaram. Então, eles ficavam encantados. Você vê o Michelangelo. Na Renascença é o renascimento da arte clássica. Então, ficou toda a Idade Média fazendo um outro tipo de arte. E na Renascença renasce esse interesse pelo homem, pela cultura grega, clássica, e é o renascimento, né? Então, o que acontece? O Michelangelo faz a arte dele inspirada, assim como os romanos copiaram os gregos, e os renascentistas estudando essas cópias. Tem muitas cópias romanas que chegaram até nós, né?
e chegaram até os renascentistas. Aí Michelangelo fazia a arte dele da época dele, né, dos 1500 lá, inspirado na estética, em todo esse conhecimento sobre escultura, essas ideias que eram postas no mármore, né? Desde a composição, o tema, como que ele era. Então, hoje, a Midjourney, que é essa inteligência artificial, ela revisita todo pelo banco de dados, todo esse imaginário, essa estatuária, através do banco de dados, né? E tem orientações de acordo com como que os artistas faziam suas próprias obras de arte, inspirado em obras de arte de outros artistas do passado. Então, a inteligência artificial está fazendo isso. E é assustador e encantador o quanto aumenta o número de referências. Porque aumenta. Se você tinha antes uma obra, se você fraciona ela e monta de novo, você tem mais uma meia dúzia. E assim é feito. Imagine, agora, você não tem tanto ser humano, é como se tivesse muita tinta e pouco pintor. E pior ainda, você não tem tanta gente que aprecia essas obras, porque fica banal. Então, esse vídeo eu estou pensando um pouco sobre a inteligência artificial, é sobre a banalidade do que é bom e as pessoas não absorvem mais aquilo, não têm o tempo de absorver. Para você ler um livro demora um tempo, você tem um esforço. Para você vê lá umas obras, você vai lá no museu, você tem que viajar, ir lá, né? E tem um esforço de você parar diante de cada obra e sentir aquilo que é original, que foi pintado, naquela época foi preservado. Então, de repente, esse ser humano que tem acesso a muita coisa, sem precisar ir nos locais, sem precisar de esforço, então é tudo imediato, né? Então essa é como se tivesse uma sucata, ou acumulador compulsivo. Você tem uma sucata virtual, e aquele espaço é muito grande, de variações do que eram realmente que estavam no museu e de obras de artistas que estavam lá nos museus. Em tempo real, você aperta um botão, ela monta para você variações. Você olha, aquilo que não existe, não foi feito por um artista, é uma receita, é uma variação inspirado nos artistas. E é como eu estava comentando com meu irmão, o Beto Panda, meu amigo, estava contando sobre como que faz cachaça, e a cachaça boa. Então ele estava contando lá que tem o alambique, você precisa de 100 litros de caldo de cana. 100 litros para tirar 3 litros de cachaça boa. Porque você vai tirando lá o alambique, vai destilando. Então, a primeira coisa que começa a sair, eles chamam, por exemplo, de cabeça. Ainda não é uma cachaça boa. Uma cachaça ruim, com impurezas, tudo. Ainda não chegou. Aí, quando entra destilou lá muitos litros, aí os próximos litros vão ser coração. Então, primeiro cabeça, depois coração, e depois o finalzinho começa a ter também as impurezas, lá, os metais, que é a cauda. Então, além de você precisar de muita garapa, muito caldo de cana, para tirar muito pouca pinga, dessa pinga tirada, o coração é a melhor pinga. Então, uma pinga de qualidade, né? Então, eu vejo que a Midjourney, ela faz variações, ela tem o alambique dela. Ela pega todas as referências de artista, ela tem todos os algoritmos lá da perspectiva, da distância, essa combinação de cores, segundo receitas já pré-determinadas lá,
e referências de artistas, como que os artistas montaram a composição. Então, a gente que é artista, para encerrar, eu quero falar da Cristiane Pinheiro, que é uma professora de História da Arte que tem aqui no YouTube. Por exemplo, a aula dela sobre impressionismo e depois pós-impressionismo, do canal dela aqui no YouTube. Ela fala sobre o começo da arte moderna, no impressionismo, ela fala sobre a máquina fotográfica. Então tem essa visão meio esquisita de que a tecnologia simplesmente tira a necessidade de fazer a pintura realista, porque a máquina fotográfica ela fazia o rosto da pessoa como era. E os pintores entraram nesse estado de choque, porque até então era uma pintura que era responsável para tentar preservar, registrar como que era a aparência do rosto de uma pessoa. A máquina fotográfica faz muito mais rápido, como a Midjourney está fazendo também. A inteligência artificial está pegando as referências, montando referências em contextos e situações diferentes, de acordo com uma orientação humana. Por exemplo, demanda e oferta e demanda. Então, a demanda, né, a gente oferece o que a demanda quer. A Midjourney é o melhor oferecedor, vendedor possível. Então, eu vou lá e falo, eu quero que você faça um retrato meu, como se eu vivesse na época do Napoleão, do lado do Napoleão. Orienta, ela faz a montagem com uma foto minha, ao estilo do pintor tal. Ela simula tudo isso. Ela oferece isso. Né? Então, é interessante ver a Cristiane Pinheiro falando como os primeiros impressionistas eram rejeitados pelos outros pintores porque eles pintavam de uma maneira diferente. E eles se inspiravam na máquina fotográfica para pintar, porque a máquina fotográfica pinta tudo ao mesmo tempo. O cenário e a figura é uma coisa só. Não faz primeiro o cenário e depois faz os elementos dentro do cenário, a figura. O pensamento de pintar a figura é diferente do pensamento de pintar o cenário. A luz registra tudo e é rápido. Então, naquela época que estava nascendo a máquina fotográfica, 1874, começa o movimento impressionista. 1874. A máquina fotográfica inventada bem antes. O que eu estou fazendo, né? Estou fazendo a mesma coisa que o site GPT faz e muito mal. Eu não me lembro dos dados direito que eu estou falando. Não me lembro das datas. Eu não programei esse assunto para falar. Eu coloquei uma luz vermelha aqui, ó. Uma luz vermelha. Que interessante. Vou abrir a janela. Abri a janela, meu computador apagou. Eu não vejo diferença desse conteúdo que eu estou fazendo com o ser humano aqui, com dados imprecisos, da inteligência artificial pegando uma receita e montando. Então, se ela não apresenta algo artístico, essa guerra dizendo que a inteligência artificial vai tirar o emprego dos pintores, ilustradores, já está tirando. Eu acho que é uma ferramenta, é muito bacana. Mas ela não tem arte. Ela é imprecisa. Olha esse conteúdo que eu estou fazendo agora. Tive vontade de parar, começar de novo. Falei coisas imprecisas. Não será esse o retrato do homem contemporâneo, Marcos?
da minha época. Essa transparência, essa sinceridade de eu estar aqui sentindo uma necessidade interna de registrar, de falar um pouco, porque eu olhei lá no Facebook, tem uma página oficial da Midjourney, o Dani Manzini, meu amigo, é cineasta, trabalha com a Midjourney, criando ilustrações, referências para os filmes dele, para dar inspiração. Esse material digital que eu mesmo estou assistindo agora, aí no YouTube, e outras pessoas também podem ver, esse registro, entra para o banco de dados. Eu sou um ser humano, né? Isso aqui não foi editado pela Midjourney. Isso está tão sem arte e tão confuso quanto muitas coisas de mau gosto que ela monta. Ao mesmo tempo, reflete a cultura humana, reflete essa experiência do que é o ser humano no planeta Terra. Eu fico escutando, tem gente, eu acho que aqui no vizinho, falando. Ou é a televisão, porcaria da televisão na sala, que está colocado no YouTube, com os assuntos que eu abomino, e eles ficam assistindo aqui. Não será isso tudo o banco de dados da Midjourney, que a Midjourney organiza de acordo com uma receita ou uma demanda? Alguém escreve lá, faça uma montagem, faz que fulano e ciclano estão em tal situação, assim, essa. Eu vi uma muito bacana que era assim, os caras estavam pescando, uma pescaria num deserto de areia. Então o barco ia assim nas dunas de areia, e eles com os caniços, né, molinete, puxando aqueles peixes marlin, né, gente nadando na areia. E eu achei isso incrível. Isso foi uma orientação dada por alguém que resultou essas imagens. E eu achei muito interessante para a minha cabeça. Então eu vejo assim, vou encerrar agora. O problema não está sendo esse excesso de dados que não é absorvido. As pessoas, eu sinto que as pessoas não conseguem ler um livro como antes liam. Um livro. Então você põe lá um livro super bacana, ou ouvir um audiolivro também. Passar por aquele processo durante horas e horas e horas, se organizar para absorver uma beleza artística. Tá tocando o sino, eu não sei nem que horas que é, também aqui desligou. O computador tá bem lento, sabe? Tá acabando a bateria e ele desliga a tela sozinho. Então é o ser humano que está sendo o problema, não a inteligência artificial. É o ser humano que não consegue, não é que está tirando o emprego do artista. É que você tem poucas pessoas consumindo o trabalho de artistas. Tem um excesso de belezas a serem consumidas, montadas pela inteligência artificial, banalizou, e você tem pessoas que não são capazes de absorver aquilo. O problema está no ser humano, que não é capaz. O problema, eu vejo assim, é igual ao impressionismo lá. O problema não é a máquina fotográfica. O ser humano tem que continuar sendo ser humano diante da tecnologia e cabe a ele continuar produzindo, reorganizando e fazendo para ele isso. Então eu vejo que o ser humano não consome mais as coisas, ele não está consumindo. Eu escrevi meus roteiros lá, meus amigos não leem o roteiro. Eu faço tipo uma sala de roteiro, eu tenho uma ideia aqui, é tipo uma sala de roteiro. Eu jogo tudo, tem gente que fala assim, não, vou roubar minha ideia. Não estou nem aí, eu quero ser consumido. Eu, ser humano,
Eu não sou uma animação feita pela Midjourney ainda. Ainda sou eu que estou falando isso, não é uma imagem manipulada. Escreve no texto, agora o Marcos vai falar esse texto. Ou o GPT, né, que é o outro que escreve texto. Então, é uma inteligência artificial reorganizando obras de arte segundo receitas para a própria inteligência artificial assistir. Cadê o ser humano nessa? O problema é o ser humano, não é essa. É assim, no Natal começa a brigar porque tem muita comida. Até o desperdício, falando, ó, tá desperdiçando. Eu concordo, mas veja o lado, tem fartura. Tá brigando porque tem fartura. Então eu tenho vergonha de ficar sendo esse arauto, esse centurião, esse que fica decretando uma cruzada, uma guerra contra isso, contra aquilo. Na verdade, você só tem desperdício quando você tem fartura. Então, lógico que não pode ter desperdício. Por outro lado, é vergonhoso brigar com os outros, porque o outro trouxe uma comida, o outro trouxe outra, e não devia, está mal administrado. Então é isso que está acontecendo. A gente tem uma fartura, a tecnologia está tão avançada que tem uma fartura. E daí tem esse desperdício. É verdade. Então o problema é simples, é o ser humano focar no humano e administrar essa fartura. E chegar uma hora de leis e organizações de tirar o que não interessa. Então se o banco de dados está cheio e está sobre... Não é só que está sobrecarregando. As pessoas não estão consumindo. Aí eu não consigo chegar num raciocínio.